Oi, gente! E aí? Tô passando aqui para saber como é que foi, como é que tá sendo o seu processo de desfraude, o processo do seu pequeno ou da sua pequena. Tô passando aqui também para me colocar à disposição, né? Dessa vez um pouquinho diferente. Como nós não estamos podendo nos encontrar, eu me coloco à disposição para que vocês repassem para as professoras qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, tá? Passem para a professora vai entrar em contato comigo e eu mando a respostinha para vocês, tá bom? Se precisarem ainda, nós podemos também marcar um atendimento online, que é a ferramenta que temos agora, né? Nós fazemos uma chamada de vídeo e aí a gente pode conversar melhor, tá bom? Então, eu espero que esteja tudo dando certo e quero colocar algumas dicas a mais para vocês, tá? Bruna, quem é que eu vou desfraudar, tá? Primeiro, gente, nós vamos, né? Nós, família, escola, né? Se tivéssemos no presencial, a gente só desfralda a criança que a família está disposta a passar por esse processo. Ah, Bruna, o desfraude tem que acontecer para que a criança entre na escola municipal? Tá? O desfraude é obrigatório? Esse projetinho quer dizer que eu sou obrigada a tirar meu filho da fralda? Tá? Esse projetinho é só para que a gente possa auxiliar vocês, né? E ir passando para vocês o que naturalmente nós vamos fazendo, o que nós sempre fizemos na rede, tá? Então, a primeira condição para que aconteça o desfraude é a família aceitar. A segunda condição para que aconteça o desfraude é a criança ter mais que 1 ano e 9 meses, 2 anos. Ah, Bruna, mas sabe, o filho do meu vizinho, que tem 1 ano e 4, saiu da fralda. Que bom para ele, não é? Mas nós trabalhamos com embasamento científico. O que é isso, né? Nós trabalhamos com o que os estudiosos dizem a respeito do desenvolvimento infantil. E os estudiosos dizem que a criança tem maturidade cognitiva, ou seja, a cabecinha dela está pronta para controlar o esfíncter a partir de 1 ano e 9, 2 anos. Então, nós que trabalhamos com educação infantil, não iniciamos o processo do desfraude antes dessa idade, tá? Se você, mãezinha, paizinho, vozinha, quiser iniciar antes, tudo bem, mas não é uma recomendação nossa, tá? Então, legal. Meu filho tem ali por volta de 2 anos, ou um pouquinho menos, né? Mais que 1 e 9, eu topei, vi o projetinho essa semana, conversei com ele, mostrei as historinhas, legal. E como que eu vou começar então, Bruna? Eu vou chamar essa criança e vou falar para essa criança, tá? A criança tem que fazer parte do processo. Pensem que a gente está ensinando ela a adquirir um comportamento que ela não tinha. Ela está aprendendo um comportamento novo. Vamos pensar que é como se ela estivesse aprendendo a andar de bicicleta. É fácil, né? A gente aprende de uma hora para outra. A gente já senta na bicicleta e sai andando. A mesma coisa com a fralda. A criança está adquirindo um comportamento e nós adultos vamos ter que ensinar, tá? Então, ela tem que fazer parte. E eu vou chamar ela e vou explicar. Olha, agora que você já é um mocinho, uma mocinha, a mamãe, a vovó, o papai, nós vamos tirar a sua fraldinha. E aí, gente, eu sei que com os desafios da pandemia fica mais difícil, mas se vocês conseguirem, compre calcinha, cuequinha do personagem que a criança gosta, tá? Então, de repente, assim, a criança gosta muito da Moranguinho. Comprem uma calcinha da Moranguinho. E aí mostra para a criança, olha, tá vendo? Agora nós vamos colocar essa calcinha ou esta cuequinha. Ah, Moranguinho, Ben 10 não vão querer ficar molhado, não vão querer ficar cheirando cocô, né? Quando você sentir vontade, pede para a mãe, pede para o pai, pede para a avó, eu te levo ao banheiro, tá? E aí, gente, dica número 1.
neste começo, e entenda um começo uns 15 dias, nós adultos temos que nos monitorar e levar a criança no banheiro de 15 em 15 minutos. Quando eles estão na escola, é isso que as tias fazem, tá? Nesse começo, nós não podemos esperar eles pedirem. Pensem no andar de bicicleta, tá? Eles ainda não sabem. Então, nesse começo, nós temos que nos monitorar e levar eles de 15 em 15 minutos até o banheiro. Muitas vezes eles vão ao banheiro e não vão fazer nada. Outras vezes eles vão ao banheiro e vão fazer, tá? Algumas pessoas me perguntam, Bruna, eu posso pôr o meu menininho para ver o meu marido? Pode. Eu posso pôr a minha menininha para me ver no banheiro? Pode, né? Pode sim, até explicar. Olha, esse é o vaso sanitário, né? Você vai sentar, você vai subir. Outras pessoas me perguntam assim, ó, Bruno, o meu menino tá fazendo xixi sentado. Pode? Pode, gente, né? Não se apavorem. Logo o menininho vai entender e vai começar a fazer em pé. Mesmo porque o vaso que a gente tem em casa é alto, o menininho ainda não alcança. Então ele pode fazer sentado sim. Na escola nós já temos os vasos menores, mais baixinhos, né? Então nesse começo é normal que o menino faça sentado, mas ele vai acostumar e depois não vai fazer em pé. Não, ele não vai acostumar, tá bom? Um recurso que auxilia muito a gente nessa hora é um redutor de vaso sanitário. Vende nas lojas de R$1,99, nas lojas de material de construção. É uma tampinha que a gente compra e comprem, porque a gente usa ela, experiência própria, a gente usa ela assim, depois do desfraude, por muito tempo. Então não é uma coisa que você vai comprar e deixar de lado. Ele é uma tampinha menor que você coloca no seu vaso sanitário em cima da sua tampa do vaso, e aí vai reduzir, e aí vai ficar menorzinho pro bumbumzinho deles encaixar ali, porque senão as crianças têm medo de cair, gente, né? Não, mas não vou comprar e vou segurar a criança, né? Muitas vezes a criança não se sente segura assim. Então comprem o redutor, que ajuda muito, tá? Então dica número 2, procurem o redutor de assento. Tem esse nome, redutor de assento. O que vocês podem fazer também para que a criança se sinta mais envolvida e esse processo se torne mais lúdico, tá? Colem adesivos, deem um adesivo para a criança colar no redutor. Olha, vamos lá colar na sua tampinha do vaso, né? Vocês vão ver que depois, quando esse processo ficar mais natural, a própria criança pega esse redutor e põe no vaso e tira do vaso também, tá? Então podem colar. Dica número 3, colhem também os adesivos nesse redutor, tá? Algumas pessoas falam assim para mim, Bruna, nesse começo eu posso começar aos poucos e colocando a calcinha ou a cuequinha em cima da fralda? Não, não pode, tá, gente? Quando a gente começa a retirada de fraldas, a gente tem que ser persistente. Nós não podemos pôr e tirar. Então, se eu comecei a retirada de fralda, é por isso que eu preciso estar muito disposta e entender um pouco da minha rotina. A gente até brinca, né, no presencial, agora na quarentena não temos mais esse risco. Quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente tem uma viagem para fazer, a gente não recomenda o início da retirada de fraldas, porque assim, a partir do momento em que a gente combina com a criança que nós vamos retirar, nós não devemos pôr, tá? O que isso pode acontecer se eu fiz, o que isso pode gerar se eu fizer, tá? A criança pode se controlar e começar a fazer só na fralda. Então ela sabe que por volta de 5, 6 horas eu coloco a fraldinha nela. Ela segura o xixizinho e o cocôzinho o dia todo para fazer na fralda. Ah, mas por que, Bruna? Porque o vaso traumatiza, o banheiro traumatiza e o desfraude traumatiza? Não, por comodidade, né? A criança com a fralda, ela tá ali assistindo o desenho, ela não precisa parar de assistir o desenho para ir até o banheiro, né? Ela tá brincando, ela não precisa parar de brincar para ir até o banheiro, ela faz na fralda. E aí eles se acostumam com essa comodidade.
Então eles não querem parar o que estão fazendo para ir até o banheiro. Se você acostumar que você põe a fralda num determinado horário, eles vão segurar e vão fazer só naquele determinado horário, tá? Então não coloquem a fralda. Dica número 4, né? Começou a tirar? Vai tirar. Bruna, mas escapa muito, eu levo no banheiro, não faz quando sai do banheiro, eu tiro do vaso, faz no chão. É normal. Por quanto tempo isso é normal, Bruna? Gente, não existe um tempo, né? Quanto tempo leva o desfraude? Não existe um tempo. Mas a gente não deve desistir antes de um mês, mais ou menos, tentando de verdade. Porque às vezes a pessoa fala, comigo não deu certo, mas a pessoa não tentou de verdade, tá? Então, se nesse um mês acontecer de muitos escapes, de levar ao banheiro e a criança não fazer e fazer assim que sai do banheiro, é esperado, tá? Vocês vão ver, experiência própria também, que o escape acontece muitas vezes, até depois de que o banheiro vira um hábito, tá? Dica número 5, muito importante, nós vamos tirar primeiro a fralda do dia. A da noite nós vamos tirar somente quando a criança estiver dando algum sinal de pedir, tá? Ah, Bruno, então isso quer dizer que se o meu filho não fala, eu não posso fazer o desfraude? Mito, tá? Não é verdade. Se o meu filho não fala, eu posso fazer o desfraude sim. Porque se o meu filho não fala, ele pode apontar, ele pode mostrar, né? Algum sinal ele pode me dar. E é o sinal que vai valer para mim, não é a fala, é o sinal. Então, se a criança não fala e dá